E aí, moçada, tudo certo? Legal estar aqui com vocês de novo, abrindo uma semana de informações do Grêmio depois de uma derrota complicada para o Flamengo dentro da arena, né? Vamos falar sobre isso. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. O grande problema da derrota para o Flamengo não foi a derrota em si, porque perder para o Flamengo faz parte, é do jogo. Mas a maneira como o Grêmio perde para o Flamengo, com o Flamengo tirando o pé nitidamente. O Flamengo fazendo gol no início e depois administrando o jogo. E quando quis, foi lá, apertou e acabou ampliando o placar. É claro que o Grêmio foi altamente prejudicado, né, quando não teve um pênalti marcado a seu favor, um pênalti claríssimo. Mas que o torcedor do Grêmio já está começando a se acostumar, né? Afinal, é muito difícil marcar pênalti a favor do Grêmio. Muito difícil mesmo. E é muito fácil marcar pênalti a favor do Flamengo, né? Então o Grêmio já tá meio. O torcedor do Grêmio parece que já tá meio anestesiado com essa situação. Não só o torcedor, mas a direção do Grêmio também parece que está anestesiada com essa situação. E por falar em direção do Grêmio, a direção do Grêmio parece que também está olhando a situação do Quinteiros com uma tranquilidade, mas isso é só, de uma certa maneira, é algo superficial, né? Porque a situação ela é complicada mesmo. Mas vamos lá, vamos por partes nesse jogo aí. Permanência de Gustavo Quinteiros, que foi confirmada ontem pelo Alexandre Rossato. Na entrevista coletiva após o jogo, ele garantiu que o Quinteiros não sai, que o trabalho é bom e que o trabalho vai começar a render frutos. O trabalho está só no início, segundo o Rossato, e vai começar a render frutos em breve. O problema é que o calendário não dá essa brevidade, o calendário não permite isso, né? O Grêmio já perdeu o Campeonato Gaúcho, tá certo, tá classificado na Copa do Brasil com 2 classificações nos pênaltis, tá bem na Copa Sul-Americana, enfrentando adversários bem mais modestos, e agora no seu terceiro jogo no Campeonato Brasileiro, a segunda derrota. Então é isso que a direção do Grêmio precisa, de certa forma, acordar para esse ponto. Mas por mais que Alexandre Rossato tenha garantido a permanência do Gustavo Quinteiros no comando técnico, isso não é uma unanimidade dentro do Conselho de Administração do Grêmio. Conselho esse que tem o presidente e mais 6 vice-presidentes. Já há uma divisão, já há uma ideia, alguns nomes, algumas pessoas já pensam que está na hora de trocar, mas tem outros que ainda estão ao lado do presidente Alberto Guerra dizendo, olha, tem que continuar, tem que dar tempo para esse trabalho. Então já não é mais unanimidade a permanência de Gustavo Quinteiros dentro do Conselho de Administração. E mais do que isso, dentro desse conselho, e aí não só do Conselho de Administração, mas também com o parte do Conselho Deliberativo, e existe uma comissão de assuntos relativos ao futebol dentro do Conselho Deliberativo que já foi fazer cobranças fortes ao Departamento de Futebol do Grêmio na semana passada. Foi feito um movimento que ele, de certa forma, informal, para ver qual seria a situação. Através de um intermediário, o Grêmio fez chegar ao Dorival Júnior uma ideia de saber se ele gostaria de ouvir uma proposta por parte do Grêmio. E a resposta que eles ouviram é que sim, que o Dorival está disposto a ouvir uma proposta do Grêmio. Ele que deixou a seleção, né, foi demitido da seleção há poucos dias, ainda não assumiu nenhum clube, vem recebendo propostas, ou sondagens, propostas, enfim, do futebol brasileiro, mas recebi a informação hoje, ao lado do colega Paulo Nunes, aqui da Rádio Guaíba, de que o Grêmio, não formalmente, mas um grupo ligado ao conselho, grupo de conselheiros ligado ao conselho de administração, utilizou um intermediário para chegar ao Dorival Júnior uma ideia de fazer uma proposta para ele assumir o Grêmio no lugar do Gustavo Quinteiros, e ele disse, ok, se fizer a proposta, eu estou pronto para ouvir. Não é unanimidade também essa situação. Agora, a pressão para a troca do treinador ela é muito forte. Não sei se a direção do Grêmio atual conseguirá suportar essa pressão e manter o Gustavo Quinteiros por muito tempo como técnico do Grêmio. Aí vem o segundo passo, porque há uma pressão externa muito forte também para que o Grêmio coloque uma figura de um coordenador técnico dentro do vestiário. E essa figura está decidida por eles, né? Por esses que estão fazendo essa pressão, que seria Luiz Felipe Scolari. A resposta de um membro do Conselho de Administração é inimaginável
Luiz Felipe Scolari trabalhando com Gustavo Quinteiros. Essa foi uma resposta dada por uma pessoa de dentro da direção do Grêmio. Inimaginável ver Luiz Felipe Scolari e Gustavo Quinteiros trabalhando juntos. Bom, e na semana passada, aqui na Rádio Guaíba, o Alexandre Rossato deu uma entrevista e disse que o Grêmio descartou, disse que o Grêmio não precisa de um coordenador técnico, né? E foi perguntado ontem para o Gustavo Quinteiros. Parece até que ele não entendeu muito a pergunta, ele viajou, falou da comissão técnica e disse que o Grêmio não precisa de um coordenador técnico, que o Grêmio está bem servido com a sua comissão técnica. Bom, serão dias pesados, serão dias com muitas situações acontecendo pelo lado do Grêmio, até porque tem o jogo quarta-feira contra o Mirassol e o Clássico Grenal já no final de semana. Então o Grêmio vai ainda penar um pouco nos próximos dias. Há um respaldo, né? Há um respaldo da direção sobre o técnico Gustavo Quinteiros, mas não se sabe até quando a direção vai suportar a pressão para manter o Gustavo Quinteiros como técnico do time do Grêmio. Vamos ficar atento a tudo isso, trazendo as informações aqui para vocês. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.